Continuações, sequências, elas são difíceis de produzir até no cinema. Na maioria das vezes elas ficam aquém do seu original, decepcionam os fãs, ou quando agradam, nunca são isso tudo. Uma das histórias mais clássicas dos X-Men teve uma sequência que pouca gente conhece, que só teve uma publicação em português e que hoje a gente traz aqui para o canal Fator X logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo para vocês Dias de um Futuro Presente. Nome meio estranho, né? Mas em inglês fazia todo sentido. Tinha Days of Future Past e Days of Future Present, né? Dias de um futuro passado, dias de um futuro presente. E é um futuro presente mesmo, inclusive presente até hoje, quando você lê aí Dinastia X e Potências de X. Porque os eventos mostrados naquele futuro alternativo, lá nos anos 80, por John Byrne e Chris Claremont, reverberaram, né? Prosseguiram, fazem parte do cânone dos mutantes. Mas aquela realidade, aquele futuro específico, mostrado no dia em que Lince Negra enviou sua consciência do futuro para o corpo da jovem Lince Negra de 13 anos, que tinha acabado de entrar para os X-Men, aquela realidade foi mostrada mais algumas vezes, principalmente como parte do cânone de Rachel Grey, que é uma personagem regressa daquela realidade, viajou no tempo também, depois da consciência de Lince Negra, para tentar cumprir a mesma missão. Agora, nos anos 90 a saga teve uma continuação direta mesmo, diretamente dos eventos mostrados em Dias de um Futuro Esquecido. Na verdade, diretamente de um evento mostrado em Dias de um Futuro Esquecido, e com um personagem. E nós vamos contar isso para vocês agora no nosso X-Men Sagas, primeiro X-Men Sagas de 2022. Mas antes disso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber as nossas notificações e ver os próximos vídeos do canal assim que eles saírem, para ver se aquela notificação, se aquele vídeo que apareceu ali para você realmente lhe interessa. Se você é um X-maníaco, provavelmente a maioria vai lhe interessar. E nos segue nas redes sociais do canal Fator X, Facebook, Instagram, vai lá para os nossos grupos no WhatsApp e no Facebook também. Venha fazer parte da nossa comunidade. Agora vamos lá para a saga propriamente dita. Dias de um Futuro Presente foi publicada em português em X-Men Anual 1 da antiga editora Abril e reunia Quarteto Fantástico Anual 23, X-Factor Anual 5, Novos Mutantes Anual 6 e Fabulosos X-Men Anual 14. E a saga começa com o Quarteto Fantástico. Voltando de uma de suas aventuras, a equipe se depara com sua antiga base de operações. O Quarteto Fantástico, nos anos 90, estava instalado no Force Freedoms Plaza, mas no lugar dele encontra o antigo edifício Baxter e não entende o porquê, fica muito surpreso. Pior, ao tentar entrar no prédio, percebe que os funcionários, as pessoas, até os passantes, são as pessoas da época em que o Force Freedoms Plaza não existia, a época do edifício Baxter. Então, o mistério fica mais complicado na cabeça do quarteto. O quarteto vai até o andar onde ficava a sua base de operações propriamente dita, a sede do Quarteto Fantástico. E lá eles se depararam com outro quarteto. Existe ali uma ameaça de entrever, as duas equipes são razoavelmente diferentes, não só por causa dos seus uniformes. O Quarteto Fantástico dessa época tinha Sharon Ventura como a She-Thing, né, a Mulher Coisa, substituindo Benjamin Green, que na época estava curado de sua transformação e usava a forma humana, sua forma humana original de antes do acidente que tornou todos eles membros do quarteto. E a equipe que está lá é o Quarteto Fantástico original, que tinha o próprio Benjamin Green no papel de Coisa e que não conhecia Sharon Ventura, né, e os uniformes levemente diferentes e tal. Então tem um princípio de entrevero ali, mas rapidamente os dois Reed Richards chegam a um acordo, né, eles vão testar para confirmar se qual das duas é a versão verdadeira. Vão testar com seus equipamentos, né? Vão ali verificar a autenticidade do outro e dos grupos também. E é nisso que vai se revelar o verdadeiro ator dessa trama, né? O protagonista que trouxe tudo, que criou aquela situação. Nós vamos ver Franklin Richards, mas não o infante Franklin Richards, que estava com o Quarteto Fantástico da época com Sharon Ventura, mas sim um Franklin Richards adulto. E ele quer saber por que estão fazendo isso com ele, por que estão dizendo que é o quarteto. Ele quer entender aquilo que ele acredita ser um sonho. E depois de confrontar a versão atual do quarteto, versão da qual ele não se lembra, essa versão adulta de Franklin não se lembra, ele se teletransporta dali, procurando aí um lugar que lhe seja mais familiar.
Nas ruas, ele vai encontrar Forge e Banshee, que na época procuravam pelos desaparecidos X-Men. Os X-Men dados como mortos desde a queda dos mutantes. E vai dizer que eles também estão jovens demais, não são os mutantes que ele conheceu no Instituto Xavier e que estão muito diferentes. Então ele vai se teleportar mais uma vez. Ele vai ser encontrado pelo Quarteto Fantástico corrente, né? O Quarteto Fantástico, como eu disse, que tinha Sharon Ventura como a Mulher-Coisa, o Quarteto Fantástico da época, na casa de seus amigos do Quarteto Futuro, né, a família Power, com quem o jovem Franklin Richards tinha grande amizade e já fez até parte da equipe durante um tempo. Então, o Dr. Power, que é o pai dos garotos ali que compõem o Quarteto Futuro, vai estar ali bromando um pouco o Franklin até que seus pais chegam e tentam ali dialogar com ele, tentam ali fazê-lo entender e entender eles mesmos o que está acontecendo. Importante, um futuro que nós já conhecemos, futuro mostrado lá em Dias de um Futuro Esquecido, um alarme soa. Ahab, o caçador de mutantes, mestre dos farejadores, como Rachel Grey, que hoje faz parte do Excalibur, mas que já foi, nesse futuro, torturada e transformada numa caçadora de sua própria raça, esses farejadores, Rachel Grey já serviu a Ahab. E esse Ahab, essa versão que a gente conhece desde Dias de um Futuro Esquecido, e também nos flashbacks que Rachel Grey faz lá na revista do Excalibur, ele desperta com um alarme de que houve uma incursão temporal, uma incursão que pode ser rastreada, e ele vai, então, preparar suas forças para ir até o passado, pegar aquele fugitivo, mais um fugitivo que deixa aquele futuro e volta a tentar impedi-lo no passado, né, que no caso seria o presente dos X-Men, do Quarteto Fantástico daquela época. Então ele vai iniciar essa operação. Enquanto isso, Franklin vai novamente se separar do Quarteto Fantástico, voando ali, usando seus poderes. Ele vai atravessar Nova York e vai fazer contato visual com a nave do X-Factor. O X-Factor da época, né, que eram os X-Men originais, transformados em uma equipe que inicialmente fingia caçar mutantes e depois se revelou como super-heróis também em A Queda dos Mutantes e super-heróis mutantes que derrotaram o Apocalipse e inclusive tomaram posse de sua nave celestial. O X-Factor estava instalado na nave, que foi de Apocalipse, e ela ficava pousada, aterrissada como se fosse um prédio no meio de Manhattan. Então, Franklin Richards vê aquilo, e o Franklin Richards adulto, e ele também não reconhece aquela estrutura, e fala, esse sonho está ficando cada vez mais estranho, vou sumir com ela. Ele teleporta, desaparece com a nave, fazendo com que os membros do X-Factor que estavam em seu interior caiam. Claro, com seus poderes mutantes eles conseguem amortecer a queda, né, conseguem segurar o jovem Christopher Summers, filho de Ciclope e Madeline Pryor, que à época era criado por Jean Grey e por Ciclope, né, e chegar até o chão. E pouco tempo depois disso eles vão ser abordados pelo Quarteto Fantástico, que está indo procurar Franklin Richards, está indo tentar localizá-lo antes que ele provoque ainda mais confusões. De novo, essa versão adulta, a versão jovem está lá com Reed Richards, com seu pai, também procurando a versão adulta. Dali, Franklin vai seguir adiante, ainda procurando seu destino, mas vai ser interpelado antes, porque o primeiro dos sentinelas vindos do futuro vai chegar e vai atacá-lo, né? E vai acabar confrontando o Quarteto Fantástico, o próprio X-Factor ali, ao tentar atacar Franklin. E Franklin, nesse meio tempo, continua procurando por memórias, continua procurando por pessoas que lhe sejam conhecidas naquilo que ele considera esse sonho tão estranho. Então ele vai invocar com seus poderes e trazer até ele Rachel Grey, direto lá do farol do Excalibur, equipe que ela fazia parte na época. Rachel não vai reconhecê-lo imediatamente, ela tem memórias nebulosas de sua estada, de sua origem no futuro, de Dias de um Futuro Esquecido. Então ela foi abduzida daquela maneira, ela vai reagir, eles vão ter um confronto, que vai deixar ele muito abalado. E ele vai partir dali procurando lugares mais seguros, mais familiares a ele. E sua próxima parada é a Escola Xavier. E o confronto de Franklin com Rachel Grey vai fazê-la reviver seus momentos, sua vida no futuro. E o subsequente encontro com o X-Factor, onde está Jean Grey, de quem Rachel Grey é filha. O problema é que ela não é filha dessa versão de Jean Grey, né? Porque o futuro dela é um futuro alternativo que não se realizou. No futuro de Rachel Grey, a Jean Grey nunca foi dada como morta durante a saga da Fênix Negra. Então, com certeza, ela veio de um futuro diferente, que não fazia parte desse presente. Mesmo assim, as duas ainda não haviam se encontrado, e mesmo Ciclope, que fez parte dos X-Men junto com Rachel Grey, não sabia que ela era filha dos dois de um futuro alternativo. Essa revelação vai vir à tona. Jean Grey vai reagir muito mal. Ciclope vai ampará-la, levando consigo seu filho, que Rachel Grey não tem nada contra a criança, mas percebe que ele ocupa o lugar que era dela nessa realidade, então ela fica muito abalada.
Enquanto isso, Franklin Richards vai até a Escola Xavier, onde, no futuro de Dias de um Futuro Esquecido, esse Franklin, adulto jovem, ingressou e seus professores foram Ford e Banshee. Inclusive, temos ali uma prévia do que Banshee vai se tornar muito tempo na frente na cronologia mutante, quando ele vai ser o professor da geração X. Quando vê os Novos Mutantes com Cable, Franklin Richards não os reconhece, nem a formação da equipe, nem o instrutor. Isso porque o instrutor de seu período como aluno no Instituto Xavier, né, e os mesmos membros ali da formação dos Novos Mutantes, alguns deles e outros diferentes, foram treinados pelo Banshee, que ainda ia, no momento futuro, ocupar esse espaço como professor, sendo o líder da geração X. Né? Então a gente tem ali uma das primeiras sementes plantadas para isso. Ele vai, inclusive, materializar a equipe que ele conhece, do mesmo jeito que fez com o Quarteto Fantástico, né? Do mesmo jeito que ele fez transformando Force Freedoms Plaza em Edifício Baxter. Vai fazer a mesma coisa com o Instituto Xavier. O Instituto Xavier, na época, inclusive, estava destruído desde os eventos de Inferno. Ele o reergueu com seus poderes, mas os Novos Mutantes viviam no subsolo junto com o Cable, né? Então eles vão ser afetados ali pela transformação da realidade e vão encontrar a equipe alternativa, que é a equipe do futuro desse Franklin Richards. Vai haver ali um princípio de confronto, mas mesmo Banshee materializado por Franklin Richards é sensato e dizer, ele fala, não, esses são certos, você tem que nos deixar aí, você está enganado. E o Franklin vai novamente abandonar mais esse lugar, pois ainda não está entendendo esse sonho, não está entendendo como foi parar ali. Depois de partir do Instituto Xavier, as coisas só degringolam. Né? Então agora a força que está procurando Franklin Richards, a equipe que está procurando Franklin Richards aumentou. Né? As fileiras foram engrossadas também com os Novos Mutantes que acabaram de ter contato com ele. O Quarteto Fantástico, seguindo o rastro do seu poder, chega lá junto com o X-Factor. Então os Novos Mutantes, Cable, vão se fundir a esse grupo também para procurar Franklin. E Franklin está cada vez mais perdido. Então Franklin vai a um museu que ele frequentava com Rachel Grey quando ambos eram crianças, né? Uma versão infante de Rachel Grey no passado dessa versão adulta de Franklin Richards. Frequentava um museu ali, provavelmente antes do Apocalipse, dos Sentinelas, de todos os eventos que levaram aos Dias de um Futuro Esquecido. E ali ele vai começar, inclusive, a projetar uma imagem da Rachel Grey como ele se lembrava naquele momento. Eles vão ter diálogos muito parecidos com seus diálogos originais, mas vão ser atacados por um sentinela vindo do futuro, enviado por Ahab. Ahab também vai surgir onde está o X-Factor, onde estão ali as equipes se reorganizando para procurar Franklin. E nesse momento, Rachel Grey, rejeitada ali por Jean Grey, vai acabar sendo transformada novamente em farejadora por Ahab. Vai conseguir se libertar do controle dele, mas vai acabar revelando sua aparência como farejadora diante daqueles que ela considera seus pais e vai ficar muito abalada por fazer isso. Os farejadores de Ahab são inicialmente derrotados, Franklin vai se reunir com a equipe, mas isso não é o fim da saga ainda. Franklin percebe todo o abalo de Rachel Grey e percebe que algo está errado e vê que o bebê Christopher não existia em sua realidade. Então ele desaparece com o garoto. Usa seus poderes de alterar a realidade e faz ele sumir. Na verdade, Franklin apenas o teleportou, mas os pais não sabem disso nesse momento, ficam desesperados. Né? E nesse momento ele também é confrontado por sua versão infantil pelo jovem Franklin Richards. Isso porque na luta contra os farejadores, Franklin matou alguns deles, fez com que eles deixassem de existir. E o jovem Franklin falou que não queria se tornar um assassino. Inclusive, se fosse para se tornar ele preferia não usar seus poderes nunca mais. E após proferir essas palavras, entrou em coma. Então tem duas crianças ali em situação ruim por conta dessa aparição do Franklin. Todo mundo vai tentar ali conversar com ele, chegar a uma conclusão. O Ciclope está desesperado, afinal o filho acabou de desaparecer, Jean Grey também, e ele vai se teleportar dali sem dar maiores explicações e vai conseguir encontrar Rachel Grey. Né? Rachel Grey abandonou a equipe depois de ter revertido a forma de farejadora e ter sido rejeitada por Jean Grey, então ele vai finalmente encontrá-la e aí os dois ela vai começar a se lembrar dele, suas memórias ficam menos nebulosas e a gente vai ver que inclusive ele não fez com que Christopher deixasse de existir. Vão estar os três juntos ali, passando um tempo e tal. Rachel Grey está meio que manipulada por Franklin. A gente pode perceber que ela não está no controle de 100% dos seus atos naquele momento, mas eles estão num momento um pouco mais brando. Enquanto a equipe continua a procurá-los, né? Eles voltam a se reunir mais uma vez. Quer dizer, eles já estavam reunidos, voltam a se reagrupar para procurar Franklin Richards, usando os equipamentos de Reed Richards para localizá-los. E agora, cada vez mais preocupados, porque o infante Franklin está comatoso, né? Então, como eles vão trazer o Franklin dos dias atuais, a criança Franklin Richards de volta? Isso foi sua vontade ou foi causado pelo Franklin Richards adulto?
Nas ruínas da Mansão Xavier, Tempestade e Gambit chegam, né? Os dois tinham se conhecido durante os eventos da saga do Portal do Destino. Tempestade está reduzida à sua idade infantil pela babá nesse período e estava voltando para os X-Men, então ela vai chegar durante essa edição publicada pela editora Abril, de volta à Mansão Xavier. Não vai encontrar ninguém lá, né? Inicialmente não vai encontrar os X-Men lá, vai encontrar os Novos Mutantes e o esforço ali, essa organização de equipes que está tentando capturar Franklin Richards. E a Tempestade está começando a recuperar suas memórias de adulta, e ela se lembra dos eventos de Dias de Futuro Esquecido, e pode finalmente dar um upgrade nessa busca, pode finalmente ajudá-los, inclusive, a convencer Franklin. Só que a Rabi surge, a Rabi vai abduzir Ciclope e a Mulher Invisível, e vai torná-los seus farejadores com um novo processo que ele desenvolveu na ausência de Rachel Grey, que é muito mais rápido, e vai usar os dois para localizar Franklin. E todas as equipes vão acabar confluindo para o mesmo lugar, né? Então, onde Franklin, Rachel Grey e Christopher Summers estão lá descontraindo, matando a saudade, Franklin está tentando entender um pouco do que está acontecendo com ele, vai chegar a Rabi com uma nova leva de farejadores que inclui o pai de Christopher, o pai de Rachel Grey, também de certa maneira Ciclope, e a Mulher Invisível, que é a mãe do Franklin, né? Então, vai chegar lá e vão chegar as forças conjuntas dos X-Men representados ali por Forge, Banshee, Tempestade e Gambit, do X-Factor, dos Novos Mutantes e o restante do Quarteto Fantástico, né? Então eles vão chegar todos juntos ali, nós vamos ter o confronto final, a Rabi vai ser derrotado, enviado de volta ao seu futuro, mas Ciclope e a Mulher Invisível continuam transformados em farejadores, apesar de inconscientes. O jovem Franklin Richards continua inconsciente, mas com a chegada de Tempestade, alguns passos vão ser dados. Isso porque Tempestade vai contar a Franklin o que se lembra, e agora o mistério vai se revelar. A verdade é que esse não é o Franklin Richards de verdade. O jovem Franklin, né, o adulto Franklin no caso, ele morreu durante os eventos de Dias de Futuro Esquecido. Isso foi mostrado na revista. Ele era marido de Rachel Grey, né, companheiro de Rachel Grey, foi morto por um sentinela assim que a fuga deles no futuro começou, para tentar encerrar ali as ações dos sentinelas na América, porque isso ia levar a uma guerra com a Europa e a destruição nuclear do planeta. Isso era paralelo à missão de Lince Negra, cuja consciência foi enviada ao passado para alterar o próprio passado. Caso ela falhasse, os outros X-Men tinham que impedir a destruição de tudo no holocausto nuclear, e o primeiro a perecer foi Franklin Richards. Só que ele tem o poder de materializar seus sonhos, de alterar a realidade. E, com um último esforço, ele acabou criando uma projeção astral de si mesmo, que ele enviou ao passado, que ele enviou no mesmo sentido que Lince Negra, e de certa forma, apesar de Rachel Grey só partir para o passado mais adiante, atrás também de Rachel Grey, e é essa projeção astral que está presente ali. E como ele não é real, ele está drenando força do próprio Franklin Richards infante e da própria Força Fênix que habita o corpo de Rachel. Então é por isso que Rachel está um pouco mais fraca, e é por isso que, apesar de ter declarado que não ia se tornar ele, que ia deixar de usar seus poderes, o jovem Franklin está comatoso, porque na verdade ele já estava drenando o poder dele desde que se materializou, mas isso atingiu ali um ponto que o pobre Franklin não conseguiu, né? O pobre infante Franklin Richards não conseguiu mais ficar acordado, está em coma por conta disso. Isso tudo vai se resolver com a despedida do Franklin Richards, projeção astral, da versão adulta dele, né? Então ele vai ter que deixar de existir. Ele infelizmente pode trazer o jovem Franklin com isso de volta, mas isso não garante que, na verdade, isso não tem ligação nenhuma com o fato da Mulher Invisível e de Ciclope terem se tornado os farejadores. Ele não tem como desfazer isso. Só que Rachel Grey vai dizer que ela tem. Aí é muito interessante que ela vai fazer alusão a uma história que foi recentemente republicada em Ascensão da Fênix, um momento em que a própria entidade Fênix, substituindo Jean Grey, reconfigurou as moléculas de sua irmã e dela mesma, depois que elas foram capturadas por Atuma e transformadas em respiradoras de água. Então ela falou, posso fazer a mesma coisa, reconfigurar as moléculas dele com os poderes da Fênix e desfazer o processo de torná-los farejadores. Então, ela vai fazer isso, mesmo que seja seu último ato, ela não sabe quanto poder vai gastar. Além disso, existe a implicação de que o despertar de Franklin, sabendo tudo o que ele sabe agora sobre seu futuro, altere a linha do tempo e faça com que Rachel Grey nunca venha a existir. Nós já sabemos que esse risco não acontecia, né? Porque ela é, como eu disse, de um futuro que não é o futuro dessa versão dos X-Men. Mas eles chegam a ter esse suspense aí. Mas, infelizmente, a única coisa triste que não pode ser evitada é a despedida do Franklin Richards adulto. Esse sim vai deixar de existir, pois era uma projeção astral. Rachel Grey não vai deixar de existir ao desfazer ali o processo feito com o Ciclope
e com a Mulher Invisível, nem com o despertar de Franklin Richards, isso não vai alterar sua linha de tempo, não vai anular sua presença ali. E ela, tentando se entender com Jean Grey na conclusão da saga, vai falar a Jean Grey que existe um cristal holoempático dado pelos Shi'ar que tem todas as memórias da Fênix, né, de quando a Fênix se sacrificou, e que ela há um tempo adicionou sua essência àquele cristal, e que Jean pode saber seu passado e conhecê-la melhor acessando o cristal que está na casa dos avós de Rachel Grey, dos pais de Jean. Então ela recomenda que ela faça isso antes de que as duas se vejam de novo. E aqui dá um pequeno feedback para vocês, né? As duas vão se ver mais adiante em Excalibur 71, onde vão fazer as pazes. Inclusive Rachel Grey vai passar a tratar tanto Ciclope e Jean como pai e mãe, como é hoje lá em Krakoa, como a gente pode ver hoje lá em Krakoa. O jovem Franklin Richards, a versão jovem adulta dele, nós vamos ver novamente mais algumas vezes nas páginas da revista do Quarteto Fantástico. Nós vamos conhecer inclusive o fim daquela linha de tempo, caso ele tivesse sobrevivido, porque ele e Rachel Grey têm um filho super poderoso, o mutante Hyper Storm, que chega também a voltar no tempo lá nas páginas de Quarteto Fantástico. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X, Dias de um Futuro Presente, a continuação de Dias de um Futuro Esquecido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo. Aproveite compartilhá-lo, mandar para aquele seu amigo que também gosta dos X-Men, que gostou de Dias de um Futuro Esquecido, seja a versão em quadrinhos, seja a versão no cinema, que é bem diferente, mas para ele conhecer mais essa sequência aqui. E espero você de volta para os nossos próximos vídeos. O canal Fator X vai trazer muito material, mais um X-Men Sagas em breve, aqui contando o resgate do Professor Xavier. Vamos trazer mais biografias dos mutantes e eu espero que você volte para esses vídeos também. Então até lá e um abraço.